Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bastante tempo que a gente não posta, mas vamos de vídeo novo. E o vídeo de hoje é um vídeo assim que eu tava querendo muito fazer, já fazia bastante tempo. E sempre que eu ia fazer, tipo, alguma coisa dava errado, mas agora estamos aqui. E eu quero falar com vocês as minhas leituras desse ano até agora em julho. Então todos os livros que eu li até agora. Então é uma lista já, tipo assim, que já me deixou muito feliz só de montar ela e preparar, porque o tanto de livro que eu li até agora foi o mesmo tanto que eu li o ano passado inteiro, sabe? Então, tipo assim, já foi um negócio muito bacana, sabe? Ver, tipo assim, essa evolução e tudo mais. Então, é uma coisa, tipo assim, super bacana. E já vamos começar logo. E o primeiro livro que eu li esse ano foi esse daqui, O Médico Monstro. Li lá em janeiro. É do Robert Louis Stevenson. Esse livro aqui eu tenho uma história muito interessante com ele. Ó, aqui eu tenho uma dedicatóriazinha. Eu ganhei esse livro no 8º ano do meu professor de português. Tipo, quando eu ganhei assim, eu fiquei tipo assim, caraca, super entusiasmado, nunca tinha lido nada e tudo mais, assim, caraca, meu primeiro livro, meu professor que me deu, pô, que bagulho da hora, peguei pra ler, mano. Comecei a ler e tal, li tipo assim, mano, livro pequenininho, curtinho, deve ter lido tipo assim, até metade mais ou menos. E aí eu lembro, conversando com um amigo meu da época, ele vai lá e me solta o maior spoiler da história, assim, sobre esse livro, tá ligado? E eu, mano, eu fico muito decepcionado, eu fico assim, caraca, mano, agora perdeu toda a graça da leitura. E não abandonei, guardei ele na estante e tudo mais. E esse ano, quando começou o ano, tinha terminado minha leitura, a última leitura do ano passado, eu falei assim, pô, o que eu vou ler agora? Aí eu olhei esse livro na estante, falei assim, pô, mano, um livro pequenininho, curtinho. Eu basicamente já sei o que vai acontecer, já sei o que vai acontecer. Mas vamos ler. E tipo assim, cara, eu não me arrependo em nada, sabe? Tipo assim, em nada mesmo. Essa leitura aqui foi muito da hora, muito boa. É uma leitura leve, sabe? Que te prende, que você, tipo assim, fica muito prestando atenção. É um suspense, sabe? E é aquele suspense de detetive. Então, tipo assim, conforme vai passando o tempo, parece que você vai querendo descobrir junto. As peças vai se encaixando, tipo assim, quando as coisas começam a andar e a sua cabeça começa a juntar as peças, mano, é muito louco. Mesmo já sabendo do plot desse livro, que eu queria comentar com vocês mais sobre ele, pra poder até passar uma resenha mais crítica sobre o livro, o que eu entendi assim sobre eles e tal, até aplicações práticas, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo. Se vocês quiserem, botem nos comentários que eu faço um vídeo só falando desse livro, que esse livro é tipo sensacional mesmo. Mas eu não vou fazer isso justamente por causa do spoiler, mano. Esse livro aqui é um livro que o plot influencia demais na sua leitura, no tanto que te prende, no tanto que te cativa a ler. Então eu não vou te dar spoiler desse livro por causa disso. Mas, então, já vamos pro próximo livro, o segundo livro desse ano. E foi esse livro aqui do C.S. Lewis, O Grande Divórcio. Mano, primeiramente, que livro lindo, né? Vamos falar. Olha por dentro, tipo assim, o livro é absurdamente bonito. E a história é muito zica. Mano, tipo assim, C.S. Lewis é C.S. Lewis, né? O Grande Divórcio é, tipo assim, um livro muito bacana, sabe? Até por conta do porquê ele foi escrito e da maneira como ele traz essa narrativa pra gente, sabe? Não é uma narrativa simples, ele é uma alegoria bíblica. Então, tipo assim, ele quer passar pra gente uma mensagem através de um conto, sabe? E que cavalo de Troia mesmo, tá ligado? Tipo assim, nossa, uma narrativazinha, pá, uma ficção científica e tudo mais, você vai lá entrar, aqui é pura Bíblia, pura Evangelho e tudo mais. E o motivo de C.S. Lewis ter escrito esse livro foi pra tentar explicar pros seus filhos sobre o céu e o inferno. E é muito louco, velho, que o cara, em vez de explicar só pra 2 crianças, ele tá explicando pra marmanjo, entendeu? Como que essa dinâmica funciona. E é muito louco, tipo assim, no começo do livro, eles estão, o protagonista, ele tá, tipo assim, na fila de um busão, assim, lá em, provavelmente Londres, né, mas não fala que é Londres, fala que é uma cidade cinzenta, e aí ele tá lá, pá, pegou o busão, chegou num lugar totalmente diferente, um lugar meio cabuloso, tipo assim, muita grama, mas o pessoal parece diferente, não parece normal e tal, e aí, basicamente, eles estão ali entre o caminho pra ir pro céu ou pra ir pro inferno. E aí, tipo assim, conforme vai passando o livro, a gente vai vendo a relação desse personagem principal com outros personagens. E a gente vai vendo como as outras pessoas e por que essas outras pessoas vão abandonando esse lugar e escolhem voltar para onde elas estavam antes. E aí a gente vai entendendo que o lugar onde elas estavam antes já era esse inferno, já era esse lugar ruim, entendeu? E aí quando a gente vê, tipo assim, o motivo é muito louco, tipo,
tem a pessoa, cada pessoa tipo, meio que simboliza um pecado, sabe? Uma simboliza o orgulho, outra simboliza a avareza, e aí vai vendo a relação do personagem principal com essas pessoas, e a gente vai entendendo os motivos por que elas vão abandonando esse lugar, sabe? E essa analogia a gente pode trazer pra gente, sabe? Pra gente ver quais são os motivos que tem nos feito abandonar o caminho, sabe? Quais são os amores que tem tirado o nosso coração do lugar onde a gente deve estar. Isso é, tipo, muito louco, mano. E é um livro de ficção, não é um livro gospel, coaching evangélico. Não, mano, é uma história que do mesmo jeito que te prende, te entretém, te enriquece na cultura, tira sua cabeça de um scroll infinito de Instagram e também te dá uma reflexão muito boa mesmo. No fim, O Grande Divórcio não é tanto um livro sobre céu ou inferno, mas sobre a liberdade humana. Lewis sugere que a maior tragédia não é Deus fechar as portas do céu para alguém, mas alguém insistir em permanecer fora porque ama mais seus próprios ídolos do que a Deus. É uma obra que leva o leitor a perguntar: existe alguma coisa na minha vida que eu ainda não estou disposto a entregar a Cristo? Agora vamos pro terceiro livro do ano, Fogo no Parquinho, Iago Martins. Tipo assim, mano, já não tenho o que falar aqui do autor, Iago Martins, do canal YouTube das Vezes de Teologia. Incrível, tá ligado? Esse livro também é basicamente o que, mano? É a visão, é a perspectiva teológica do namoro e do casamento. Então passa pra gente ali um overview geral sobre o que é o namoro, por que o namoro não é algo bíblico, como um cristão deve agir no seu namoro, no seu relacionamento, como deve casar, explica os porquês, os comos. É tipo assim, mano, um livro completíssimo. Eu acho que em português, mano, talvez seja assim o livro mais completo sobre esse assunto, sabe? Sobre sexualidade, relacionamento, como o cristão se comporta nesses casos e tudo mais. Poderia também, mano, tirar um vídeo inteiro pra falar sobre esse livro, na moral, porque é um livro muito completo, muito rico, muito bom mesmo. Então, é isso, passar bem rapidinho por ele, mas se vocês quiserem também, deixem nos comentários que eu faço um vídeo só sobre ele. É um livro que, mano, eu curti muito mesmo, e tem muita coisa pra falar sobre. O quarto livro do ano não tá aqui, não tenho ele porque eu peguei emprestado na biblioteca da minha escola, mas é o Opúsculo Humanitário da Nízia Floresta. Vai aparecer aí na tela pra vocês. Esse livro eu li, tipo assim, não foi tipo, nossa, caraca, mano, que intelectual, tá lendo livro de filosofia, não sei. Não, foi porque ele tá na lista de leituras obrigatórias da FUVEST. Então, eu tinha que ler por estar lá. Até agora eu só li 2 dessa lista, porque comecei a ler e tal, fiquei, nossa, mano, muito embalado e tal, e no final, mano, putz, acabou toda a vontade, mas ainda vou terminar de ler essa lista. Então, falando um pouquinho sobre esse livro. Esse livro é basicamente, ele é um opúsculo, que significa o quê? Uma coletânea de pequenos ensaios. É um livro mais técnico, mas ele, tipo assim, é mais um artigo de opinião do que um artigo científico. Ele passa ali em 1800 e pouco, na época da monarquia ainda, e esse livro é muito interessante, porque ele, tipo assim, ele é o começo dessa ideia do feminismo no Brasil. Muito diferente, extremamente diferente do que a gente tem hoje como feminismo, como a ideia do feminismo brasileiro e tudo mais. E ele é muito interessante como ele introduz, primeiramente, essa questão do direito das mulheres, do estudo e tudo mais. Ele é um livro muito crítico, sabe? Ele tá ali mais ou menos na época do romantismo brasileiro, mas não é um romantismo muito em si do jeito que a gente pensa, sabe? Ele não se encaixa totalmente em nenhuma das três vertentes ali do romantismo, das 3 épocas, mas ele é muito interessante. E a reflexão que eu tive, né, além de, tipo assim, só uma leitura para vestibular, só uma leitura para entender e lembrar ali na hora da prova e tudo mais, é que mostra pra gente como que as coisas boas que a Bíblia nos traz, as coisas boas que Deus tem pra gente, elas são muito distorcidas, tipo assim, com o passar do tempo, sabe? Basicamente essa é a síntese do pecado, né? O pecado não é nada mais, nada menos do que a distorção daquilo que é bom. O que é a mentira? A distorção da verdade? O que é uma sexualidade distorcida? É quando a gente pega aquilo que Deus fez para ser bom e faz com que aquilo seja ruim. Então, a síntese do pecado é isso. E o feminismo no Brasil, eu vejo que, tipo assim, não foi nada mais, nada menos do que o suco disso, sabe? Você desverter um movimento tão lindo, você desverter uma busca por representatividade, sim, uma busca por direitos, uma busca por aquilo que é correto. É correto as mulheres terem seus direitos, as mulheres, entre tantas outras coisas, mas parece que o movimento ele se torna muito mais hoje em dia uma militância e uma busca por não uma voz e não por direitos, mas por uma imposição.
e querer fazer que a gente engula toda hora todos os discursos e todas as agendas e englobar tantas outras coisas além de simplesmente aquilo. Eu acho muito lindo nesse livro, porque a Anísia Floresta é uma pessoa cristã e durante todo o livro ela vai defendendo ali, vai permeando ali a Europa, como que era o ensino lá, vai falando pra gente como que as mulheres tinham o acesso ao ensino em outros países e conforme isso foi passando de sociedade para sociedade e como implantar isso aqui, por que é importante implantar, mas uma coisa que é fundamental, que ela nunca lê de lado, é falar que sem a religião, a educação da mulher não serve pra nada, sabe? Que a mulher precisa da religião para que ela, tipo assim, continue no caminho certo, entendeu? Para realmente ser edificada da maneira correta. E é muito louco ver, por exemplo, os podcasts e os vídeos falando sobre essa obra e falando, tipo assim, né? Não, a obra é muito revolucionária pra época, porque a Anísia Floresta tinha uma outra cabeça. Mas ela tinha uma cabeça da época dela, então tem alguns pontos ainda, e sempre é esse bagulho, é sempre tipo assim, esse movimento querendo descartar o peso do cristianismo para a sociedade, sabe? Querendo descartar o quão importante é ter uma fé em Jesus, ter uma fé na Bíblia, acreditar no que está escrito no livro, entendeu? E é muito louco como que ela traz isso por todo o livro. E tem um trecho desse livro que eu queria ler pra vocês aqui, que eu acho, tipo assim, mano, sensacional. A mulher sem religião assemelha-se àquelas lindas flores de nauseante cheiro que se deve admirar de longe, sendo que seu contato infecciona o ar que respiramos. É a religião que fortifica e realça as qualidades femininas. É ela ainda que sustenta e consola todo indivíduo nas circunstâncias mais difíceis da vida, a bússola invariável que lhe indica os seus deveres e o conduz ao exato cumprimento deles. Entretanto, nada há em nossa terra mais desprezado pelos pais e pelos párocos do que o ensino da religião. Naquela época, velho, já era algo entendido, e mesmo ela colocando ali, as pessoas continuam ignorando totalmente. Então esse livro, assim, foi um livro pesado, não foi um livro tipo, nossa, que divertido de ler, mas foi um livro que eu achei necessário, sabe? Necessário para ter um repertório bom, necessário para a prova em si, necessário, assim, para uma bagagem mesmo. Eu recomendo, sabe? Eu recomendo que seja lido. Tipo assim, vai com a cabeça esperando que é um livro denso, é um livro pesado, é um livro conteudista, mas é um livro bom para você abrir a sua mente, para você permear ali o seu conhecimento em diferentes lugares, sabe? Parar de beber sempre da mesma fonte, sabe? E conhecer realmente outros autores, outros tipos de textos e tudo mais. Esse livro, assim, é uma ótima recomendação. Agora eu vou falar um pouco sobre o quinto livro que eu li esse ano. Também não tá aqui, eu também peguei emprestado na escola, mas esse aqui, Nebulosas, da Narcisa Amália. Esse livro, tipo assim, mano, já é diferente do Opúsculo Humanitário, quer dizer, igual ao Opúsculo Humanitário, ele também é uma leitura obrigatória da FUVEST, mas, tipo assim, não foi um livro que me pegou. É um livro de poesia, uma leitura bem arrastada. Mano, li muito arrastado mesmo. Muito difícil de pegar ali a ideia principal. Mano, passei demais. Tipo, eu me vi assim, mano, lendo, tipo assim, 15 páginas seguidas, sem entender absolutamente nada. Só entendendo as palavras e tal. Tipo assim, nossa, bonito e tal. E aí, às vezes, tipo assim, tinha um poema que ficava tipo, mano, uou, que genial isso aqui e tudo mais. E depois ficava mais algumas partes sem entender nada. Então, nossa, pra mim foi um livro, uma leitura bem péssima. Eu acho que é a primeira leitura, tipo assim, péssima mesmo que eu tive assim na minha vida. Normalmente eu tendo a escolher bem assim o que eu vou ler pra não ter esse erro, pra tipo não perder esse tempo e tudo mais. Mas infelizmente foi uma leitura ruim. Felizmente é um livro obrigatório da FUVEST. Então essa perda de tempo de entretenimento, talvez, e conteúdo próprio pra mim, se compensa em eu ter que usar ele futuramente, sabe? Mas não recomendo, sim, se você quiser ler por ler, não recomendo. E o meu sexto livro lido esse ano foi Crônicas de Nárnia. Esse daqui é até meio... Esse aqui que eu li no Kindle, então tá aqui. E esse daqui foi tá meio disperso na minha leitura, porque eu comecei lendo o primeiro livro, aí eu li o segundo, aí eu interrompi e li um livro no meio, aí eu li o terceiro, aí interrompi e li um livro, aí depois eu li o quarto livro. Então ele tá quebrado, mas eu vou falar de todos que eu li até agora em sequência já, mesmo que não tenha sido minha sequência de leitura, pra poder, tipo, já falar direto. O primeiro que eu li é esse daqui, Crônicas de Nárnia, o Sobrinho do Mago. E tipo assim, mano, essa leitura me pegou muito, muito mesmo.
Porque eu conheci as Crônicas de Nárnia por conta dos filmes. Eu acho que, tipo assim, a primeira introdução que a maioria das pessoas tem, a não ser que elas tenham lido o livro, tipo assim, desde pequena, sabe? E eu sempre ficava com isso aqui na cabeça, né? Tipo assim, de ler o livro, que nem, tipo, as principais sagas, sabe? Que nem Harry Potter, Senhor dos Anéis. E eu ficava com isso na cabeça, de querer ler o livro. No final, tipo assim, eu ficava enrolando muito, não tinha o livro e tal. E a minha introdução pra ler as Crônicas de Nárnia, mano, foi muito natural e aleatório ao mesmo tempo. Porque eu tava nessa pira de ler os livros da FUVEST, de, putz, vestibular e tudo mais, tem que ler. E aí, uma amiga do meu curso, tava conversando com ela e ela falou assim, pô, mano, eu gosto demais de Crônicas de Nárnia, acho muito legal. Eu falei assim, pô, você tem um livro pra me emprestar? Ela falou assim, tenho. Ela me emprestou o livro. E aí, tipo assim, foi nisso aí que eu meio que interrompi a leitura dos livros do vestibular, sabe? E aí eu comecei a ler Crônicas de Nárnia. E aí eu comecei no livro, até eu comprar o Kindle, aí eu baixei no Kindle já, tipo, o livro completo, sabe? Que tem todos. E aí, tipo, não precisava, tipo, ficar pegando emprestado mais. Facilitou, tipo assim, muito a minha vida. E aí, falando do sobrinho... Como? Sobrinho do Mago. Cara, esse livro, assim, é muito bom, mano. É muito bom. É uma leitura que, tipo assim, já legal por você já conhecer esse universo, você tá entendendo como que ele começa. É legal, mano, pelo tanto de referência bíblica que esse livro tem, mano. É, tipo, incrível. Ele não é uma alegoria direta, ou seja, não é como se fosse O Peregrino, que ele é, tipo, claramente um livro alegórico, ele é claramente falando sobre a caminhada cristã e tudo mais. Ele não é um livro alegórico, mas ele tem muitas partes que nos remetem essa questão da Bíblia, tipo Aslan sendo o próprio Jesus, esses dilemas morais. Quando a gente vê o sobrinho do mago, nesse dilema da maçã encantada lá, que ele tem que pegar, que ele tem que resistir à tentação, tem que levar de volta. É muito louco, mano, é muito louco mesmo, sabe? E aí, esse livro é uma coisa que me pega muito, sabe? Nossa, falando muito, sabe? Uma coisa que me pega muito nesse livro é o diálogo que o Digory tem com o Aslan. Quando ele vai falar lá com o Aslan que ele precisa... Que Aslan vai falar pro Digory que ele precisava ir buscar a maçã e tudo mais e tal. E aí o Digory fala pro Aslan assim, pô, da hora, mano, que eu tenho que ir lá pegar a maçã, mas, pô, você tá ligado que a mãe tá doente lá, tal, tá morrendo. Você não tem alguma coisa pra ajudar, não? E aí, tipo assim, o livro fala que na hora, assim, o Aslan chora, né? Tipo assim, chora ali na frente dele, não fala nada, mano, só chora pelo que o Digory falou com ele, tá ligado? E o Digory, mano, na hora, tipo assim, já entende tudo, já vira e já... Mano, vamos fazer esse corre, vamos buscar a maçã lá e tudo mais. E é muito louco, porque quando ele chega lá pra pegar a maçã, tá a feiticeira lá, e aí ela vai brigar com o mano. Só que, tipo assim, ela não briga, tipo, não sai na mão com ele pra não deixar ele ir. Ela começa na lábia, fala assim, pô, você acha mesmo que o Aslan vai curar sua mãe? Por que você não pega essa maçã, em vez de levar pra ele, leva pra sua mãe? E começa, tipo assim, mano, ludibriar o mano. E o coração dele vai indo assim, tipo, pô, mano, será, tal? Será que eu confio, não confio e tudo mais? E aí, mano, no final, isso me pega muito. Ele fala assim, né, que... O narrador fala, né, que ao lembrar dos olhos de Aslan, ele, tipo assim, continua, ele persistiu, ele teve força pra continuar. E depois, mais pra frente no livro, quando ele volta, o Aslan entrega a maçã pra ele. Fala, tipo assim, mano, agora você pode levar pra sua mãe, tá ligado? E aí quando ele entrega pra mãe dele, sai do quarto e fica pensativo, sabe? Tipo, será que vai funcionar? Será que a mãe vai ser curada de verdade e tal? E aí, de novo, mano, ele fala, e ao lembrar das lágrimas nos olhos de Aslan, ele teve paz. E, mano, isso aqui é a vida cristã, sabe? Em momentos de dificuldade, em momentos de aflição, sabe? É basicamente o que Jesus fala pra gente, né? Venha a mim, você que tá cansado e sobrecarregado, e eu lhes aliviarei. Olhe pra mim, sabe? Lembra do que eu fiz, lembra do que... Tipo assim, de tudo que eu entreguei pra você, sabe? E eu acho muito louco, mano. Tipo assim, ao lembrar das lágrimas nos olhos de Aslan, ao lembrar que tem alguém que se importa comigo, ao lembrar que tem alguém que é poderoso pra fazer mais do que eu posso fazer, e essa pessoa se importa comigo de verdade. Isso é muito louco, sabe? Porque muitas vezes as nossas preocupações de coisas futuras acabam nos limitando muito ali, tipo assim, trazendo muita ansiedade, trazendo muita preocupação, porque muitas vezes a gente quer fazer com a nossa própria mão, sabe? Fazer com a força do nosso próprio braço, assim, não, eu resolvo e tudo mais. Mas quando a gente tá no nosso processo e sempre tá lembrando que teve alguém que se entregou numa cruz pela gente, que tem alguém que nos protege,
e que nos ama e que a gente sabe que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam o Senhor, sabe? Quando a gente retoma isso na nossa mente, relembra o nosso dia a dia, isso nos dá esperança. E acho que essa é a mensagem mais forte desse livro, sabe? A esperança. A esperança de continuar, a esperança de obedecer, a esperança de estar numa situação tão adversa e mesmo assim continuar com o coração confiante que vai dar certo. Eu acho que essa é a mensagem mais linda desse livro. O próximo, Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o livro mais clássico dos clássicos, tem a adaptação para o cinema que é simplesmente incrível, um dos meus filmes favoritos. É um livro assim, cara, que me deixa até dividido, sabe? De falar qual que eu prefiro mais, se eu prefiro mais o livro ou se eu prefiro mais o filme. A adaptação, cara, é muito fiel, muito boa, sabe? Apesar de, tipo assim, depois de assistir o filme, após ter lido o livro, ainda fica aquele negócio, nossa, pulou tal parte, nossa, não tem isso, nossa, isso aqui foi diferente, tal. É coisa de gente chata, tá ligado? É tipo assim, é coisa que você fica pensando, mas coisa ignorável, sabe? Não tira a experiência boa da leitura e não tira a experiência melhor ainda do filme. Então esse livro aqui não tem nem muito o que falar, é tipo assim, sensacional. E aí o próximo é Crônicas de Nárnia, O Cavalo e Seu Menino. Esse livro aqui já conta uma história um pouco paralela, mas ele volta a andar junto com a história principal conforme o passado do livro. O rapaz, ele é adotado, e aí, tipo assim, a família dele tinha um ar muito abusivo, assim, e tal, e aí do nada chegou um cara querendo comprar esse moleque, aí o moleque fala assim, pô, mano, vou fugir. Aí quando ele vai fugir, ele chega no cavalo lá do cara que ia comprar ele, e o cavalo tá falando. Aí, tipo assim, mano, como assim que você tá falando? Eu falo assim, não, é porque eu sou de Nárnia. Aí o moleque, mano, o que é Nárnia? Aí eu falo assim, bora comigo que nós vai achar Nárnia. E aí, mano, começa uma história muito louca, mano, é tipo assim, livro de aventura, mano, livro de aventura. É tipo assim, altos e baixos, você vira voltas e, mano, o que vai acontecer? O que vai... E, mano, o livro é muito bom mesmo. É uma leitura, tipo assim, super leve, um plot twist no final, mano... Cara, que plot twist que tem esse... Mano, você precisa ler esse livro por causa desse plot twist. Na moral, mano, foi papo, tipo assim, de eu estar no busão lendo assim, tipo assim, tá aqui lendo assim, pau, bagulho... Mano, soltar o bagulho no colo, ficar em cara na janela por uns 10 minutos assim, mano. Esse livro é incrível, incrível mesmo, recomendo com todas as minhas forças. Mas é óbvio, ler os antes, né, pra, tipo, ter a experiência completa de estar por ter a imersão ali no universo de Crônicas de Nárnia, incrível. E o próximo livro, e o único e o último de Crônicas de Nárnia que eu li até agora, é o livro Crônicas de Nárnia, O Príncipe Caspian. Esse livro eu já tenho, tipo assim, não sei, um pé um pouco atrás pra comentar sobre, porque não me agradou tanto como os outros 3 livros. Pra mim eles vêm de, tipo assim, de um nível muito alto, e quando chega no Príncipe Caspian, a história fica um pouco mais lenta, sabe? Eu achei, tipo assim, um pouco puxado de ler, meio arrastado a leitura, sabe? Mas isso não exclui do livro ser muito bom. É um livro que, assim, eu acho a adaptação dele pra filme também melhor que o livro. Eu acho que o livro, assim, dá algumas voltas muito, tipo assim, muito desnecessárias, sabe? Eu acho que o final do filme, ele é muito bom e ele não é a retratação exata do livro. É tipo assim, eles mudam bastante coisa, muito diferente do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é uma adaptação muito precisa, sabe? O Príncipe Caspian não é, e me agrada mais o filme. Então não sei se foi porque eu já tinha visto o filme antes, eu fui com uma expectativa diferente, ou se só foi realmente uma leitura mais arrastada, mas assim, não deixa de ser bom. É um livro legal, um livro da hora de ler, mas ele perde pontos por ser uma crônica de Nárnia e eu ter lido esses 3 livros antes, sabe? Ele é um livro legal, só que na comparação ele perde um pouco. Então, tipo assim, o único ponto, eu acho que é esse, mas é um livro também muito top, muito top. Então, vamos pro próximo. Vamos lá. 10º livro do ano foi essa belezinha aqui, Noites Brancas, Fyodor Dostoiévski. Meu primeiro livro de literatura russa. E assim, mano, esse livro aqui é outro livro que merecia um vídeo só pra ele, sabe? É um livro, cara, que leitura boa. É aquele tipo de leitura, mano, que tipo assim, ela é tão bem detalhista em questão de sentimentos dos personagens, em questão do pensamento, em questão de como a narrativa flui, que você se sente tão a parte do que tá acontecendo, te abraça tanto essa leitura que, mano, não dá vontade de parar. Primeiro que é um livro muito curto já, é um livro, tipo assim, dessa finurinha, assim, se for de papel. E, cara, é muito boa, mano. É o que vai sendo construído numa progressão, tipo assim, muito linear. Ele vai
subindo. E aí quando chega naquele final, mano, que baque que é aquele final. É tipo assim, eu não vou falar que é o básico, mas é tipo assim, é a estrutura tão clássica da quebra de expectativa, sabe? É a estrutura tão simples tipo assim, do plot twist, mas é tão bom ao mesmo tempo, é tão do mesmo jeito que, tipo assim, talvez possa parecer na cara pra alguns, mas, mano, pra mim foi algo totalmente surpreendente esse final. Também não vou comentar sobre isso nesse vídeo. Se quiserem eu faço uma resenha sobre ele, se vocês quiserem a minha opinião, quiserem uma interpretação do que eu entendi, do que eu achei, do que eu gostei do livro, eu faço um vídeo só disso. Mas a opinião, assim, mais enxuta é que esse livro é muito bom, sabe? É um livro gostoso de ler, é um livro que te faz refletir bastante, o final te pega de um jeito que, tipo, mano, animal. E aí já vamos pro próximo livro, se eu não me engano, 11º desse ano, que foi Polzunkov, também do Fyodor Dostoiévski. Esse aqui tem uma história meio complicada, assim, de como que eu comecei a ler, porque a minha edição, ele tinha esse conto no final, tipo assim, como se tivesse 2 livros dentro do mesmo. Só que, tipo, mano, 70% do livro sendo Noites Brancas e 30% sendo esse outro conto. Então, se Noites Brancas já é pequeno, esse conto é menor ainda. Bem curtinho mesmo, sabe? Mas aí, tipo assim, como já tava lá, eu acabei lendo sem querer, tipo, achando que, sei lá, uma continuação, um apêndice, sei lá, um epílogo, não sei se é epílogo. Uma continuação, assim, do livro. Até que eu comecei a falar assim, mano, mas que bagulho é esse, doido? Ninguém, nada a ver com nada. Eu joguei lá no ChatGPT lá e, não, esse aí é outro livro e tal, tem versões que tem. Aí eu fui entender. Aí eu recomecei e li ele de novo, tipo assim, não, vamos ler então. Já comecei mesmo, já tô aqui, o livro é curtinho. E assim, eu tenho medo de falar mal de Dostoiévski, porque, tipo assim, mano, o que eu sou? Eu sou um mero mortal comparado ao cara. Mas a minha avaliação sincera, como um leitor que leu, prestou atenção, se dedicou à leitura, é que eu não gostei, tá ligado? Eu achei ele uma leitura, sei lá, muito confusa. Óbvio que, tipo assim, talvez seja só por ignorância minha, talvez eu seja só um péssimo leitor que não tenha compreendido a magnificência dessa obra, tá ligado? Muito provável, muito mais provável. Porém, eu realmente não gostei. Achei muito confuso, achei personagens muito confusos. Tem um final muito cômico, sabe? Eu sempre falo, ninguém vai ler esse livro. Tipo assim, o livro vai contando um cara que tá num bar, e aí esse cara vai falando assim um monte de história da vida dele e tudo mais, e o pessoal vai rindo. E aí no final, esse cara tipo, era muito da resenha e tudo mais, e no final ele era dia 1º de abril, e ele escreve uma carta de demissão lá pra todos os colegas ver, e os colegas falam assim, não, se isso é verdade mesmo, então coloca lá na mesa do chefe. Ele vai lá e coloca na mesa do chefe, fala assim, não, olha como que eu sou bonzão e tudo mais e tal. Só que no final o cara vai embora e esquece a carta lá. E aí no dia seguinte ele chega na empresa e o cara tá o quê? Tá demitido. Aí E aí, tipo assim, aí o cara fica tipo, mano, como assim eu tô demitido? Era 1º de abril, era pegadinha, era brincadeira. Aí o chefe começa a dar uma lição de moral no cara, não, isso aí, brincadeira tem hora, tá ligado? E aí o cara fica, tipo, todo triste lá, ele tem que ir embora e tal. E meio que fica isso, mano, é tipo um final meio cômico, no sentido de, tipo, pô, o cara foi demitido porque ele tentou brincar, tentando passar uma liçãozinha de moral, mas achei bem fraco mesmo, bem fraco, mas da hora, pelo menos agora eu tenho 2 livros russos lidos, tá aí, bom que aumentou aí a quantidade de livro no time aí das minhas leituras. Esse aqui foi o 12º livro desse ano, esse aqui eu li essa semana. E, mano, Ego Transformado, tipo assim, a leitura hiper curtíssima. É outro livro, mano, que, tipo assim, eu acho que de todos é a leitura mais curta e é o livro que merecia uma resenha maior de todos eles. É, tipo assim, mano, incrível. Incrível esse livro. Eu acho que é a 4ª vez que eu leio ele. Tipo assim, é livro de você ler numa sentada, tipo, deitar ali na cama e ler. Mano, é um livro que me pega muito, sabe? Me pega muito. Muito tempo assim na minha vida sentia muito esse conflito, sabe? Essa necessidade de ser aprovado, essa necessidade de ter o ego reafirmado, e a figura com que o Timothy Keller consegue apresentar pra gente de como Paulo enxerga essa questão da disputa do ego é muito louco, sabe? Essa questão do tribunal, da gente
constantemente na nossa vida a gente está fazendo coisas pró e a favor, como se tudo que a gente fizesse fosse uma disputa num tribunal para que o nosso ego seja julgado. Ou seja, putz, eu fiz uma ação boa, nossa, up no ego aí, tipo assim, nossa, olha como que vai ser legal, putz, fiz uma ação ruim, nossa, vai lá pra baixo, seu bosta, não sei o que e tal. É como se a nossa vida muitas vezes fosse permeada nisso, sabe? Num tribunal, onde tudo que a gente faça, seja pontos positivos ou negativos, a gente vive nessa constante pressão, sabe? Uma pressão mesmo de assim, caraca, eu tenho que fazer por conta das pessoas e tudo mais. E o livro nos apresenta o popular da interpretação de como vencer isso, né? Como vencer essa codependência, como vencer esse sentimento de rejeição própria, onde você tem que se afirmar das pessoas, que é o quê? Mano, tu é zica, tu é da hora, tu não tem que provar nada pra ninguém, você tem que se provar pra você mesmo. Você tem que estar bom com você mesmo, se tiver bom com você mesmo, tá bom e já era. E aí, mano, é outra coisa que o livro vem e te quebra também, porque você não tem que estar bom pra você mesmo, porque você não é capaz de suprir nem os seus próprios parâmetros. E aí você fica refletindo muito, mano, tipo assim, caraca, velho, se eu colocar parâmetros pra mim seguir, nem eu consigo vencer esses parâmetros, suprir esses parâmetros. Ou seja, se você não fizer as coisas pra você impressionar os outros, ganhar a atenção e a aprovação, se você fizer pra ganhar a sua aprovação, você também não consegue. E é muito louco, porque quando tá naquele debate na igreja, né, em 1 Coríntios, onde, mano, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. E aí Paulo vai lá assim, mano, eu não tenho que me provar pra vocês. E o que ele fala depois? Nem pra mim mesmo. Mano, isso é muito forte, velho. Eu não tenho que provar pra vocês e nem pra mim mesmo. E aí Paulo, ele chega até a comentar, né, que tipo assim, a consciência tá limpa, mas isso não me torna inocente. Então é muito louco, né, como ele tem essa compreensão total. E o que o livro nos mostra, né, é como que a gente vive por meio disso, né? Então, pô, você não tem que viver nem pelos meus parâmetros, nem os parâmetros de ninguém. Como que eu venço esse julgamento moral incessante? É entender que já teve alguém que pagou esse preço, já teve alguém que veio e foi julgado em nosso lugar. Ou seja, a gente não tem que viver fazendo as coisas para vencer esse julgamento. A gente faz as nossas coisas, a gente vive a nossa vida corretamente porque esse julgamento já foi vencido. É muito louco, velho. Antes da gente errar, a gente já foi perdoado. Antes da gente fazer qualquer coisa de errada, antes da gente precisar suprir o nosso ego e a nossa necessidade de aprovação, a gente tem que entender que a gente já é aprovado porque a aprovação já foi. E não foi sobre a gente, foi sobre Jesus. Isso é, mano, é incrível. Esse livro fala de muitas mais outras coisas, tendo esse tamanico curtinho aqui. Recomendo demais, mano. Tá tipo assim, uns R$12 na internet, mano. Compra, mano. Na moral, esse livro é incrível. Esse livro nem é meu, tem que devolver. Peguei emprestado, tá ligado? Mas tipo assim, mano, o livro é incrível, incrível mesmo. Mas, mano, é uma recomendação genuína mesmo, sabe? Um livro que sempre me ajudou muito. E outra, se vocês quiserem, coloca nos comentários também, rapaziada. Pelo amor de Deus, ajuda aí. Comenta, compartilha, curte, tá ligado? Porque aí eu faço um vídeo também falando sobre ele, algo que eu tenho muita vontade de comentar também. Então vamos finalizando, que o vídeo já tá muito longo. E, boa. Então agora vamos para as minhas leituras atuais, que eu tô lendo agora. Que antes eu falado no começo do vídeo, muito legal, porque até agora eu já li 12 livros completos. E estamos, tipo, na metade, passando um pouco, né, só da metade do ano. E 12 foi o que eu li ano passado. Então isso é muito bacana. E aí as minhas leituras atuais. Essa aqui é a primeira leitura que eu tô lendo agora ainda, que é Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. Tipo assim, mano, outro livro sem dúvida, assim, incrivelmente bonito. E a mensagem, tipo assim, cara, mais linda ainda. Esse livro que eu tô preso já faz, acho que uns 2 mesinhos que eu tô lendo ele. Mas tá indo, eu já tô quase na metade. Um livro, assim, muito bom também. Não vou nem comentar, porque ainda não terminei o livro. Mas é muito bom. E outro livro que eu tô lendo agora, esse que eu tô lendo mais, que é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Mano, esse livro aqui, velho, sem palavras, como que esse livro é bom. Velho, ele, tipo assim, é aquela série da Anne, da menininha órfã lá, que, tipo assim, muito pensativa, muito inteligente, tipo, muito maltratada, e, mano, você sente dó, e aí você fica revoltado junto com a protagonista e tudo mais. Eu tô na metade da metade, acho que eu já, tipo, li 1/4 do livro. Mas, tipo assim, mano, que livro legal, tá me deixando muito cativado, assim, pra ler mais e tudo mais. É aquele livro que você sente vontade de continuar lendo. Esse, tipo assim, a maior parte do tempo que eu leio é antes de dormir, tipo assim, 1 horinha antes. Então é um livro que normalmente eu só paro por conta do sono, por causa de dormir mesmo.
Mas é um livro muito bacana, muito legal mesmo. E no próximo vídeo, né, falando das minhas leituras, espero trazer aqui uma resenha, uma avaliação, uma crítica muito boa desse livro. E é isso, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Espero de verdade mesmo que tenha, sei lá, motivado vocês a lerem mais, tenha motivado vocês a, sei lá, sair um pouco do Instagram, até meio cômico, né, tá aqui numa rede social falando pra sair de outra, mas enfim, ocupar mesmo um pouco tempo, né, eu acho muito importante a gente, tipo assim, ser bem sincero, sabe, assim, na nossa vida, tentar não viver pra, tipo, esse negócio de dar performance e tudo mais, não fazer porque, nossa, fazer pra postar, fazer pra mostrar e tudo mais, cara, faz porque você gosta, sabe? Você não precisa ser, tipo assim, uma máquina, você não precisa ler em todos os lugares, ser aquele povo que até, parece que até que força, tá ligado? Você tá olhando, sei lá, o cara tá sentado na beira da calçada, lendo um livro, tá ligado? Então, mano, seja natural, seja... Os momentos que eu leio, cara, no ônibus e na cama antes de dormir, sabe? Você não precisa ser um maníaco, um maluco da leitura. A não ser que você goste, entendeu? Faça. Eu acho que esse é o melhor conselho. Faça, apenas leia. Eu acho que a pior coisa que você não pode, que você possa fazer é não ler, entendeu? Eu acho que a única coisa que você deve fazer é mesmo que você não goste, mano. Ler é muito importante. Agora, a quantidade, o tempo, isso tudo, cara, não se prenda a padrões de rede social, não se prenda a padrões de pessoas que você conhece, apenas faz o seu. Faz o seu, é natural. Pô, ano passado eu li 12 livros, foi a primeira vez que eu comecei a ler, foi ano passado. E esse ano, já tô em julho, já li a mesma quantidade, tá ligado? Então é algo natural, a progressão é algo natural, você vai gostando, você vai descobrindo o que você gosta. Então é isso, essa é a minha recomendação. Se inscreve, compartilha esse vídeo aí, deixa seu comentário aí, fala, sei lá, mano, manda só um joinha no comentário, ou fala uma coisa que você gostou. E é isso, muito obrigado, tamo junto e falou!